A única maneira de fazer um excelente trabalho é amando o que faz. Hoje o meu papo é com o Rodrigo Brivio, ele é educador físico, especialista em crianças com TEA e outras especificidades. Tô craque no assunto, hein? Rodrigo, obrigada pelo seu tempo, por estar aqui. Eu admiro muito o seu trabalho, adoro o trabalho, acho lindo o que você faz. E eu queria começar com uma pergunta seguinte: o que é o autismo? O autismo é um transtorno de neurodesenvolvimento, né, que afeta muitas das vezes a capacidade da pessoa de se relacionar, de responder apropriadamente o ambiente que ela está inserida. E isso afeta diretamente não só essa pessoa dentro do diagnóstico, né? Isso afeta diretamente toda a sua família, porque se ela tem uma dificuldade de interpretar, por exemplo, um ambiente como um restaurante, a família, consequentemente, ela, na maioria das vezes, ela não vai querer bancar aquela presença naquela oportunidade social de um restaurante. Isso se estende a uma série de outras coisas. Às vezes uma festa de aniversário. Como é que a família recebe esse diagnóstico? É difícil, né? Eu costumo dizer, ao receber essas famílias em meu espaço, que nós devemos prezar inicialmente na família, porque a gente sabe que o tratamento ali a essa família, inicialmente quando chega, diante de uma suspeita, ou o próprio diagnóstico já, ela precisa estar muito bem amparada emocionalmente para que ela dê sequência ao treinamento, para que ela busque resiliência durante esse processo de educação de uma pessoa, né? Eu costumo sempre dizer que eu não sou especialista em TEA, eu sou especialista em pessoas. Se ela apresenta algum diagnóstico, se ela apresenta um sinal de alerta, eu, não de uma forma imprudente, eu procuro esquecer esses sinais de alerta, procuro esquecer esse diagnóstico e eu penso na pessoa. Então, eu observo a pessoa e, através do meu credenciamento, sou professor de educação física, eu procuro, através desse credenciamento, ampliar repertório de movimentos, trabalhar a disciplina, mas, acima de tudo, eu acho que é a alegria, né? A motivação com a qual elas estão lá no nosso espaço e, consequentemente, você consegue, e voltando no lado da família, você consegue mostrar à família que talvez ali na hora da gestação, naquele momento da gestação, ela tivesse alimentado uma série de expectativas que, diante de um diagnóstico duro, muitas das vezes ela precisará, talvez, deixar algumas expectativas que ela ensaiou, que ela planejou, sonhou ali durante aquele período gestacional, mas que ela pode ter outras oportunidades, e eu mostro isso através do movimento, como jogar e receber uma bola, pular numa cama elástica, segurar numa barra fixa, e, mais uma vez, o movimento, aquilo que a gente mostra, ele passa a impactar não só aquela pessoa, aquele jovem, aquele adolescente, aquele adulto, mas mostra à família que existem outras formas de nós alimentarmos ali talvez uma expectativa que foi criada, como eu mencionei, no período gestacional. Brívio, essa questão da família é uma questão muito delicada, né? Porque, assim, às vezes eu sinto isso, porque eu tenho algumas crianças com autismo no meu espaço de jiu-jitsu, que a família não quer aceitar, né? Ela tem essa dificuldade de aceitar. Às vezes você vê que a criança tem alguma coisa diferente, mas aí a família ela não fala nada com a gente. Sim. E a gente não pode também dar um diagnóstico, né? Sim. Não posso chegar e falar, eu acho que seu filho tem isso. Não posso falar nada disso. Como é que você aborda essa família? Essa abordagem é delicada, mas você chega a falar? Olha que interessante. A gente tem hoje uma prevalência do transtorno do espectro do autismo de 1 para 44, né? Isso é um dado de uma fonte fidedigna, que é o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos. Então, a cada 44 nascimentos, uma vai apresentar algum sinal relacionado ao TEA. Que é muito alto isso. Muito alto, né? Isso, consequentemente, vai fazer com que cada vez mais pessoas com esse diagnóstico ou uma suspeita cheguem ao teu espaço de jiu-jitsu, na escolinha de natação lá do
do tio da natação, numa escola onde os nossos filhos estão matriculados e, consequentemente, né, é uma proporção que cresce cada vez mais. Se a gente pega 10 anos atrás, a gente tinha 1 para 166, hoje 1 para 44. E esse crescimento não é acompanhado à qualificação profissional, entende? E isso vai acarretar na família uma frustração. Eu acho que não uma frustração. São muitas barreiras fechadas, Kira. Né? Muitas das vezes você liga para uma escola e fala, olha, eu quero matricular o meu filho de 6 anos aí, porque eu gostei da escola. Não, claro, nós temos vagas. Você pode vir aqui. Mas quando chega que você vai relatar, olha, o meu filho apresenta algum um sinal investigativo para o transtorno de espectro do autismo, aí, mas aquela informação ela passa a encontrar que antes era acessível, né? Não, pode vir que o seu filho vai ser bem-vindo. Aí essa escola já vai enfrentando barreiras. Muitos espaços como o seu vão encontrando barreiras e isso, consequentemente, faz também com que a família negligencie. Esse é o primeiro ponto que eu vejo. E isso que você falou, assim, é muito importante, né? Inclusive, você tem um curso online, você capacita profissionais de diversas áreas. E por que eu conheci o Brívio? Muitas pessoas estavam vindo para o meu espaço, né? Kira, olha, meu filho tem autismo, minha filha tem autismo, e eu preciso que ela se desenvolva mais, eu acho que o jiu-jitsu vai ser fundamental. E aí, clicou uma chave na minha cabeça, eu pensei, eu preciso me especializar. Eu não posso dar aula para falar assim, não, claro, vem aí, sem saber nada. Aí eu fui, pesquisei, muitas pessoas, muitos amigos meus já faziam com você. Eu falei, Rodrigo, pandemia, né? No meio da pandemia, tudo fechado. Aí eu falei, Rodrigo, eu queria me especializar com você, que você treinasse a nossa equipe. A gente fez esse treinamento. E aí eu saí de um aluno para... Hoje eu tô com 30 alunos, né? Trabalhando, né, no jiu-jitsu inclusivo. Então, assim, essa especialização faz a diferença. Você sabe como entender cada um. Um é diferente do outro. São vários níveis, né? Eu não digo especialização só. Eu digo o interesse em se especializar, né? Não adianta nós criarmos as leis da inclusão se a gente não capacita aqueles que vão receber essa pessoa para participar do processo de inclusão. E a gente precisa entender de uma vez por todas que o fato de você estar inserido ali, às vezes, num contexto de 10 adolescentes, se você não tem capacidades cognitivas, se você, às vezes, não tem um recurso adaptativo pedagógico para essa pessoa numa escola, aquilo não é inclusão, aquilo vai potencializar cada vez mais uma exclusão, porque essa pessoa, com uma percepção cognitiva que ela tem, ela vai olhar e vai ver a dificuldade dela e a diferença em relação aos demais, e esse professor que poderia estar capacitado para orientar melhor, adaptar um conteúdo pedagógico, encontrar uma outra forma de um golpe de jiu-jitsu, mas que vai chegar no mesmo produto final, que é aquilo que a gente busca, que é um comportamento, que é uma alegria dele lá no seu tatame, precisa ser feito, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo. Não só o treinamento, mas o interesse no treinamento, o interesse em entender melhor como funciona para que, de fato, essa socialização, essa inclusão aconteça. Seja no esporte, seja no shopping. Hoje nós temos muitos shoppings que fazem isso. Eles abrem, às vezes, 1 hora antes, diminuem diminuem as suas luzes, né? Então, e o autismo, ele, dentro de uma roda de conversa, um próprio podcast como esse daqui, ele ainda é muito novo, né? Há bem pouco tempo atrás, nós associávamos a própria identificação do TEA àquela cadeira de rodas, né? E aí, às vezes, essa pessoa chegava com sua família numa vaga como essa, que é de direito, ela recebia o quê? Ela recebia, às vezes, comentários agressivos, porque absurdo, tá parando aí. Nós associávamos muito a deficiência a uma coisa ainda aparente. Eu vi no aeroporto agora, eu fui fazer o check-in também, tinha uma fila especial. Sim, hoje em dia é lei. Tem aquela fita, o laço azul, né? Isso ajuda muito até para que o leigo, poxa, que fita é essa? Não, essa fita é do autismo. E ele, tendo interesse, procurar entender melhor a respeito daquilo, né? Não associar, porque é um caso clínico. Ponto de vista. Senta num espaço como esse,
a família relata alguns comportamentos que ela vem percebendo e esse médico pega e ele fecha um diagnóstico, indica ali para fono, TO, hoje muito para o esporte, né? Que embora não seja um critério de diagnóstico, o nosso trabalho motor, mais de 80% dessas pessoas vão apresentar algum distúrbio motor, entende? Sim. Então, acho que são uma série de fatores que, obviamente, alguns anos atrás era muito pouco discutido, hoje longe do ideal, mas a gente já conseguiu muitos avanços. Eu tenho umas perguntas aqui meio polêmicas, assim, que sempre me fazem. Kira, eu quero que meu filho ou que minha filha socialize. Eu não quero aula particular para ele. Ele tem que entrar na aula em grupo. Sim. Como é que a gente... não como é que tem problema em você responder age isso, em não. relação a isso? Eu acho que a gente... Assim, um dos pilares muito presentes no transtorno do espectro do autismo é a baixa socialização, né? Vou fazer uma explicação de uma forma didática. Olha eu aí, ó. Então, esse atraso de socialização, ele vem junto, na maioria das vezes, com interesse por movimentos repetitivos. Quer pegar um objeto que para nós é sem sentido e fica balançando, né? Às vezes é de interesse dele. E atraso da linguagem comunicativa. Na maioria das vezes são esses 3 pilares e eles que fecham esse diagnóstico. É questão do olho no olho também. O contato ocular, né? O baixo contato visual. Mas são esses 3 aqui que talvez fechariam esse diagnóstico. Essa baixa socialização, eu procuro sempre falar para as famílias o seguinte: a gente precisa identificar aquilo que está abaixo dessa superfície da água. Essa baixa socialização, ela está aqui em cima. E ela ocorre não porque essa criança não quer estar naquele contexto social de uma aula de jiu-jitsu, não porque ela não gosta dos amiguinhos. Ela, muitas das vezes, vai acontecer que é aquele iceberg, né? Que, afinal de contas, o que afundou o Titanic não foi o que estava acima da superfície, foi o que estava abaixo. Então, às vezes, ela acontece porque essa pessoa tem uma hipersensibilidade à luz do teu espaço de jiu-jitsu. Então, essa luz vai incomodar muito ela não vai querer nem entrar naquela porta ali, entende? E isso precisa, por exemplo, ser organizado com terapeuta ocupacional, que está embaixo da superfície da água. Às vezes, o próprio som, né? Lá na nossa academia, a gente tem as caixas de som, e ela, com uma sensibilidade auditiva, ela olha aquela caixa de som e a possibilidade de sair um som que para nós é muito comum e para ela não é, aquilo vai ser completamente aversivo. E eu dei aqui 2 exemplos claros que poderiam potencializar essa falta de interesse. Posso me estender no próprio kimono, a touca da piscina. Porque tem a questão A hipersensibilidade. Né? Então, tudo isso são fatores que podem fazer com que essa falta de interesse aconteça. Né? E aí precisa ser tratado. Aí eu dei o exemplo, se for uma aula que você tem muitas crianças gritando, você tem muita luz, aí você precisa administrar isso para a família. É importante que ele se organize sensorialmente, que nós possamos fazer algumas adaptações, até mesmo do próprio espaço, dei o exemplo das luzes, para que quando ele realmente seja inserido, a socialização aconteça de fato. Né? A gente às vezes vê... Você não pode chegar e colocar na aula. E às vezes os pais, eles não conseguem entender esse processo, assim, eles têm essa dificuldade, né? Eles querem porque querem que a criança vá para aula. Por isso que... Aula em grupo, no caso. Por isso que o gestor do espaço, seja uma escola, a gente está falando aqui do espaço do jiu-jitsu, tem lá a nossa ginástica, ele precisa ter uma pessoa que entenda sobre isso. A gente está falando isso o tempo todo aqui, que não adianta falar assim, eu vou incluir, vem aqui que vai ser assim. Não é. Entende? Então, a gente precisa o tempo todo entender e administrar essas informações para a família, que certamente quando elas são bem passadas, no sentido de preservar esse aluno, a gente não vai isolar, ele vai ficar no mesmo espaço, para que quando isso realmente estiver organizado, ele consiga ter o mesmo tempo de tolerância quando ele fica sentado esperando os amiguinhos, que aquela luz do espaço já está muito melhor recebida por ele, ou seja, ele preencheu ali, a gente não está nem falando de parte motora, ele preencheu requisitos básicos que vão fazer com que ele esteja confortável e que, consequentemente, a socialização vai acontecer naquele local ali, não tenho dúvida. Porque tem casos, né, de crianças que acabam sendo mais agressivas, né? Eu me lembro que uma vez eu estava no seu espaço, tinha uma criança com capacete, ela
Ela se batia. Como é que você lida com essas situações? E como eu falei, você tem muito, dentro desse contexto, movimentos estereotipados, repetitivos, né? E às vezes são movimentos autolesivos. E aí a gente precisa entender sempre o cenário familiar. Por exemplo, esse garoto era um garoto que a mãe viuvou cedo, é um garoto que é maior do que eu, deve ter quase 100 quilos, e a gente sabe os manejos que podemos fazer em relação à autolesão. Só que imagina a vida dessa família, que perdeu o pai cedo, que tem uma mãe que já tem a mãe não consegue segurar o filho. E aí o que ela vai fazer? Né? Quem sou eu para dizer que aquilo dali é uma conduta equivocada? Nada, eu preciso entender. Eu trabalho com pessoas, como eu disse, eu preciso entender aquilo dali e não olhar aquela cena e criticar aquela mãe. Porque o nosso trabalho, comparado ao cenário familiar, é muito mais fácil. Muito mais fácil. Primeiro que, na maioria das vezes, nós somos capacitados, certificados, ficamos ali 35, 40 minutos, 1 hora com essa pessoa, às vezes 3 vezes na semana. Imagina a vida da família. Então, dela vendo o seu ente querido, você é mãe, eu sou pai, se autoagredindo. Essa família já foi, ela, mãe é médica, já foi com afundamento de crânio para o hospital e os médicos chamaram a polícia que acharam que ela estava agredindo ele. Né? Então, é algo muito chocante. E a gente entende, mais uma vez falando, aquilo que está abaixo da superfície da água, quem sou eu para querer chegar ali e ditar regra? Não, você tem que tirar esse capacete, ele tem que fazer terapia comportamental, porque dar pitaco em um cenário que você não amplia essa investigação do que acontece, é muito difícil. E autismo tem cura? Não, não tem cura. O que acontece é que muitas das vezes você pode, durante ali a primeira infância, apresentar alguns sinais que poderiam ser sugestivos a um diagnóstico de TEA, e essa pessoa ela entra num programa multidisciplinar com fono, com terapia ocupacional, às vezes terapia comportamental, e aqueles sinais que essa pessoa tinha, sumiram, e eles não têm mais hoje. Na verdade, ela nunca foi autista. Ela nunca foi. Ela apresentava sinais, e aí entra toda uma questão de neuroplasticidade, de podas neuronais. A gente sabe o quanto a estimulação precoce é importante, né? Porque muitas das vezes você tem uma região do cérebro que não é muito bem estimulada. A pandemia fez muito isso com tantas e tantas crianças. A gente sabe quanto o estímulo é importante nessa fase. Ali, 3 anos, a gente tem uma poda neuronal muito importante. E essas crianças tinham que estar na escola. Quando que a gente tem que começar a fazer esse estímulo? Eu acho que sempre. Eu sempre fiz com meus filhos, sempre, né? Mas muitas pessoas me achavam meio exagerado. Porque já nascia assim, eu já começava, mexe a perninha, queria ver a conexão do olhar. Inclusive, eu tenho um relato do meu terceiro filho, do Ryan. Quando ele nasceu, ele não conectava o olhar. Aí eu falei, não, tudo bem. Mas meus outros filhos já conectavam um pouco mais. Aí, 1 semana, 2 semanas, e ele não conectava. Ele ficava aqui, ó, olhando assim. Eu falei, cara... Eu comecei a estimular muito mais, assim. Botar as figuras, né? O preto e branco, né? Que na cidade eles fixam mais. Comecei a hiperestimular, e chegou um momento, com 1 mês e pouco só, que ele foi conectar o olhar. Mas eu já estava muito atenta, assim, a esses detalhezinhos, né? E eu vejo que muitas mães, elas vão deixando passar, e vão deixando passar, e vão deixando passar. E aí, quando você vê... é muito mais difícil de você regredir certas coisas, até de estimular essa criança motoramente. E a atividade motora, ela estimula outras áreas da vida, né? Sem dúvida. Eu acho que todas as áreas da nossa vida. Não tem como a gente pensar no movimento sem a cognição, né? Não existe, não tem como separar isso, né? Eu acho que para as próprias mães que te acompanham, um cartão muito informativo é a carteira de vacinação. Ela mostra ali marcos de desenvolvimento muito importantes na fase infantil, e quem não tem talvez uma especialização como você, como a minha, e não tem acesso a um professor na sua região, ela pode ver ali, acompanhar nesse cartão de vacinação, que ele traz ali, mais uma vez, de informações muito valiosas a respeito desses marcos de desenvolvimento em relação à faixa etária. Gosta de mamão? Gosto. Se não gostar, você estava frito aqui.
Um brinde à saúde. Bom. Mamão com laranja lima. Se tivesse ruim, eu já ia reclamar com a nossa produção aqui. Eu ia falar, caraca, ficou ruim o suco. Tá bem gostoso. Tá uma delícia. E voltando aqui ao assunto, você hoje, por que você resolveu entrar nesse nicho? Né? Você era professor de educação física, dava aula, e aí teve uma virada de chave aí que você falou assim, eu vou me especializar, vou trabalhar com isso. Na verdade, eu nunca trabalhei com outra coisa, né? Eu trabalhei na prefeitura, me formei pelo FRJ e eu recebi um convite da prefeitura e comecei a desempenhar esse trabalho dentro dos polos da prefeitura. Já de cara, assim, você se formou, já foi trabalhar com isso. Na verdade, eu não era nem formado ainda, pensei que você tivesse trabalhado dando personal e aulas assim. Nunca fiz. Então, quando uma academia de fitness, né, resolveu fazer aí, quase 20 anos atrás, uma área club, eles pegaram alguns profissionais de algumas áreas. Eu nunca fui atleta, nunca fiz nada de ginástica. E eles pegaram alguns profissionais e eu fui um dos convidados. Né, obviamente, eu fui tendo incentivo do próprio dono da rede, né? Eu acho que foi um dos maiores incentivadores no sentido de capacitar outras pessoas, no sentido de trazer aquilo que a gente está falando aqui. Olha, a gente não vai trabalhar, não adianta achar bonitinho aqui, só botar a placa, a fita, o laço azul. A gente realmente tem que abraçar, dar suporte para que a gente tenha cada vez mais a oportunidade de ajudar pessoas. Né? Então, hoje o espaço ele apresenta quase 500 pessoas que são atendidas diretamente, né? E o nosso modelo online ele conseguiu essa nossa próxima turma. Nós temos 5 países, além do Brasil, matriculados. Japão. Que legal. Hoje teve uma do Paraguai. Eu vi nascer esse projeto. Exatamente. Vi nascer esse projeto. Você falou assim, Kira, eu tô fazendo esse negócio online. Pô, tá muito legal. Muito legal. Eu tô vendo que você tá investindo muito nisso agora. Você conseguir saber que aquilo que você faz de uma forma muito simples, tá? Que fique claro, é simples. Né? Eu acredito que antes de todo conhecimento, capacitação, vem o comprometimento. Se você se compromete com aquilo que você acredita que pode ajudar pessoas através do seu credenciamento, é onde você certamente vai impactar na vida daqueles que acreditam em você. E, Brívio, você hoje... Vamos falar do lado empreendedor do Brívio, né? Você hoje tem uma equipe grande. Quantos colaboradores você tem? Professores, a gente tem um pouco mais de 20, né? Só de citar. A gente tem 3 pessoas que nos ajudam a fazer o material online, né? E eu sou o 4, porque eu sempre gosto então, são 24 pessoas. A parte... Eu não quero perder a essência, entendeu? Eu quero, mesmo trabalhando hoje com o público classe A, eu quero poder mostrar o material alternativo, eu quero poder mostrar o cano de PVC, que você consegue fazer muitas coisas com ele. E eu, quando mostro isso ali na minha rede, eu recebo ali ao longo da semana 20 pessoas que replicaram aquilo. Então, eu sou um dos também que faço ali. A gente está montando agora o nosso próximo espaço em Brasília. Ele está já em fase de obra, né? Um espaço muito legal. E eu já montei muitas coisas, né? Tem algumas pequenas parcerias, por exemplo, em Montes Claros. Eu tenho uma em Natal. Então, aí ao longo dessa minha jornada... Você está expandindo, né? Eu acho que assim... O seu espaço. Convites são muitos, né, Kira? Mas a gente, assim como você, certamente deve receber muita coisa. Mas eu acho que, claro que a parte empreendedora é fundamental. Claro que todo mundo aqui quer alcançar patamares diferenciados. Mas a gente não pode perder a nossa essência em relação à nossa honestidade, em relação aos nossos princípios, para que continuemos dando ali suporte e, ao mesmo tempo, a gente consiga impactar a vida de pessoas em outras regiões. Isso é muito legal. E como é que você forma a sua equipe? Na verdade, nunca nenhum deles foi análise de currículo, né? Por exemplo, o Dudu, eu adoro futebol. Adoro, sou fanático por futebol. Então, eu levei meu filho numa escolinha de futebol ali. Meu filho vai fazer 17. Então, o meu filho era
naquela escolinha ali, o melhor coçador de Bilal. Eu ficava ali parado coçando o Bilal. Eu falei assim, cara, meu filho não vai jogar bola nunca. E ele, com maior paciência com meu filho, eu falei, opa, esse cara é pra trabalhar. Diferenciado. Ele é grandão, todo fortão, mas ele é uma mãe ali pro meu filho. Eu falei, cara, meu filho não vai ser jogador, mas eu arranjei o primeiro a trabalhar comigo. Aí foi vindo uma outra, era dançarina do Faustão, o outro, ele era aluno de um projeto social, o outro era recepcionista da academia e falava, eu vou entrar na faculdade, vou trabalhar contigo um dia. Olha. E a gente faz sempre as manobras, né? Uma vez por mês a gente tem o nosso grupo de estudos, eles têm que produzir os posts informativos. Por exemplo, eu chego para ele e falo, olha, você vai produzir para mim um conteúdo sobre a ponta dos pés, que é uma característica muito presente no TEA. Então, a gente utiliza o meu canal para divulgar, informar e, ao mesmo tempo, fazer com que eles se capacitem e estudem, porque eles sabem que, para estar ali, para poder ajudar, eles precisam do empenho e de toda essa capacitação técnica. E como é que você lida com saída de equipe, sai um, entra outro? Como é que é isso para você? Porque quando você começa a crescer, começam a ter os problemas também, né? Não é só coisa boa, né? Na verdade, eu não tenho muito o que me queixar em relação a isso, né? Por exemplo, aqui na Barra, eu tô há 17 anos, né? Eu tive uma saída. Legal. Tive uma saída. E assim, pegando a fala do Bernardinho, né? Que você conhece, né? Veio aqui dar uma palestra. O Bernardinho é maravilhoso. Ele é um grande incentivador lá do nosso projeto também. E ele diz assim para mim uma vez, né? Eu relatei esse assunto para ele, ele falou assim, Brívio, fica tranquilo, que aqueles que voam na sua plumagem, eles vão ficar ali, voando na mesma altura que você. E aqueles que eles querem voar talvez um pouquinho mais para baixo, deixe-os ir. Né? Então, isso vai acontecer, né? Sim. E a gente não tem que criticar, a gente não tem que enaltecer. Eu acho que a gente precisa entender que faz parte, né? Então, se ele, ou eles, ou aquele, ou aquela, eles decidem seguir uma outra filosofia, voar numa plumagem diferente da nossa, que assim façam até melhor do que estar ali se esforçando para voar na nossa altura, porque aí vai ser ruim pra caramba. Às vezes fica contaminando o grupo como um todo, né? Porque a importância da cultura está enraizada em todos. Quando eu vou pro seu espaço, eu sinto muito isso. Todo mundo é muito atencioso. Eles estão ali no espírito, sabe? Que você passa para eles. E esse espírito da cultura, que eu acho que é o mais importante no espaço. O exemplo arrasta, né, querida? Se você tem um líder, não um chefe, um líder, né? Que ele consegue transmitir isso, né, que você precisa ter empenho, que você precisa estar motivado. Claro que problema todo mundo tem, né? Familiar, profissional, às vezes você vai se desentender comigo, mas eu acho que quando a gente deixa de lado essas vaidades e entende que essa excelência no atendimento ela é fundamental, aí a gente vai receber sempre comentários como esses, como o seu. Como diagnosticar se uma criança tem autismo? Isso, na verdade, quando ele chega no nosso espaço, quando ele chega aqui no seu espaço de treinamento, a gente nunca vai poder dar o diagnóstico, embora eu tenha dito que critérios motores, que mais de 80% deles vão apresentar algum distúrbio motor. Sim, mas uma mãe que está em casa agora assistindo, ela fala assim, putz, eu não sei se meu filho tem, se minha filha tem. Primeira coisa, ela não pode chegar ali na internet porque a internet ela não... Porque ela vai fazer isso. Exatamente, né? Ela vai fazer isso. Ela vai lá no Google e, meu Deus do céu, será que é isso? E não tem filtro. E aí você fica com paranoia na cabeça. E não tem filtro. Então, ela precisa primeiro entender isso. Tá, então vamos lá. Quem é o médico que eu tenho mais confiança, né? Quem é o pediatra da família? Às vezes a família conhece algum neuro. Mas para ela ir para o médico, antes ela vai entender alguma coisa ali nessa na criança. Verdade, ela nem precisa procurar entender, ela tem que chegar lá no médico. O ideal é que esse profissional, que esse médico, ele escute essa mãe, né? E ele não diga a frase do tipo, isso é coisa da tua cabeça, cada criança tem seu tempo, volta daqui a 6 meses. Então, se a mãe, né, com instinto materno, percebe algumas alterações, algumas ausências, principalmente quando tem um outro filho,
E aí, poxa, meu filho nessa idade já fazia isso. Nessa daqui ele não fazia. Então, como eu falei, na dúvida, peque pela cautela. E a cautela é você procurar um profissional, um neuropediatra, e muitas das vezes esse próprio pediatra da família, ele vai indicar essa pessoa para que ela faça uma avaliação com uma pessoa que entende e que não vai ter depoimentos como esse. Não, volta daqui a 6 meses. Bota na escola. Até mães com filhos únicos, né? Assim, mães e pais. Eles não têm comparação em casa, mas estão sempre se comparando com um amiguinho do parquinho que tem a mesma idade, ou alguém que viu na internet, né? Sim. Internet é um problema, porque Sim. você olha assim, você vê uma criança de 2 anos de idade já plantando bananeira Sim. e com um gominho na barriga. Você fala, pô, meu filho não faz isso, calma aí, meu filho precisa fazer. E calma aí, não é assim, né? Não é assim. Mas tem alguns sinais, você falou, ponta do pé, não conectar olhar. Tem algum outro sinal que a mãe e o pai pode perceber ali? Eu acho que não seria imprudente. Por exemplo, a gente pode falar aqui, o enfileirar, posso? Pode, Posso? claro. Enfileirar, Estúdio por exemplo, seu. enfileirar, por exemplo, alguns objetos. Sempre né? da mesma forma? Enfileirar esse padrão de organização, às vezes, diferente, não condizente com a faixa etária, por exemplo. Aquele olhar angular, às vezes, né? De ficar olhando esse objeto, às vezes um próprio ponto ali, às vezes o guarda-roupa, né? Ficar mexendo também, que você falou, né? Essa própria falta de interação, às vezes, com o familiar. Por isso que muitas famílias inicialmente levam essas crianças, né? Já que a gente está falando dos primeiros sinais, elas levam essas crianças, por exemplo, para fazer exame de audiometria. Porque quando você chama, na maioria das vezes, elas não se atentam, não esboçam esse direcionamento de cabeça, entende? Às vezes com o próprio chocalho. São sinais que, na maioria das vezes, a gente pega ali a comparação, como eu falei, às vezes com a carteira de vacinação, ele não está fazendo isso, ele não está fazendo isso. Então, na dúvida, você procure um médico especializado que certamente ele vai poder indicar para uma equipe multidisciplinar, e mesmo que essa pessoa não receba o diagnóstico, foi o que você deu o exemplo do seu filho. A estimulação precoce, ela é fundamental no processo de qualquer pessoa. E, Brívio, tem uma questão, assim, me questiono muito em relação a isso. Kira, nós sempre tivemos crianças autistas e tal, mas há um tempo atrás não era tão diagnosticado quanto hoje. Uhum. Você concorda com isso ou não? Eu acho que também, posso concordar. Antes o autismo, por exemplo, ele não estava nem inserido no censo. Aí já responde de lavada essa pergunta. A própria falta de oferta de mão de obra acarretava com que essas pessoas não saíssem de casa, por exemplo. Ou quando eram estimuladas em suas próprias residências. E isso fazia com que essas pessoas se tornassem invisíveis aos olhos da sociedade. Então, cada vez mais que você oferta aqui num shopping como esse de grande circulação, a entrada deles aqui, eles vão ali numa loja comprar uma roupa, vão ali tomar um suco, eles vão circular cada vez mais. E, obviamente, existem outros fatores que podem também potencializar esse aumento, que é o diagnóstico mais preciso. Né? Há pouco tempo, há 10 anos atrás, nós não tínhamos uma precisão como nós temos hoje. Ou seja, cada vez mais que a gente tem essas conversas, como nós estamos tendo aqui, conversas como essa, a gente vai ter, consequentemente, dentre tantos outros benefícios, diagnósticos cada vez mais precisos e, consequentemente, mão de obra cada vez mais qualificada. E sobre TDAH? Como é que é o seu trabalho? Na verdade, o TDAH, muitas das vezes, o próprio autismo, Acho que vale a pena explicar o que é o TDAH. É o transtorno de déficit. TDAH é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muitas das vezes, ele anda numa linha muito paralela com TEA. Né? Muito paralela. Muitas das vezes, essa pessoa ela até teve um diagnóstico de TEA, e esse diagnóstico ele começou a ser questionado e ele vem para o TDAH. O TDAH, no meu entendimento... Eu errei, né? TDAH. TDAH.
TDAH, desculpa. Não, sem problema. E o hiperativo, muitas das vezes, o TDAH, muitas das vezes, a gente imagina que é sempre aquele levado que corre de um lado para o outro. Pode ser assim, mas pode ser o contrário. Pode ser aquele que fica sentadinho lá no final da sala de aula e que você, mas ele é muito bonzinho. Ele não tem hiperatividade, mas é porque você não imagina como é que a cabeça dele está girando naquele momento. E como você vai perceber isso? Você vai perceber no aprendizado dele na escola. Ele não fez dever nenhum, mas ele está quietinho, ele fica lá atrás. Mas como eu falei, a cabeça dele, às vezes, ela está girando ali, olha, enormemente. Como é que isso vai funcionar na tua aula? Você chega ali, ele é bem quietinho, ele tem requisitos comportamentais, ele está bonitinho sentado ali, o professor está ali na frente explicando para ele e os outros 7 da turminha. Quando chega a vez dele, ele vai olhar. Mas você não presta atenção em nada? Você não viu o que o tio falou? Às vezes a cabeça dele está pensando em uma outra coisa completamente diferente. Consequentemente, tornando assim difícil o diagnóstico. Principalmente aqueles que não têm informações como essa. Será que eu tenho isso? Não sei. Porque eu penso muito, às vezes viajo assim no que eu tô pensando. Na minha época não tinha um diagnóstico. Eu viajava na sala de aula, aí a professora, Kira, aí eu, oi, fala, não, quê? Aí ela, não tá prestando atenção, tô escrevendo aqui um negócio. Eu tava pensando tipo em outras coisas, assim. Até hoje isso acontece. Porque o agitado é mais fácil de você identificar. É aquele que leva adjetivos como esse moleque é muito levado, isso é o capeta de manga. E você, muitas das vezes, vai conseguir identificar por esse comportamento. Você acha que o hiperativo é só aquele que se agita para lá e para cá. Mas não. A gente precisa ter esse olhar, e às vezes até mais minucioso, com esse tá quietinho lá, e que certamente vai mostrar para nós, através de numa falta de interpretação de um movimento, de um exercício proposto por um professor, seu do jiu-jitsu, ou às vezes numa sala de aula, como eu dei o exemplo. Brigger, a gente separou um vídeo, queria te mostrar aqui. Sabe que a nossa equipe é muito high-tech aqui. Eu queria aproveitar para agradecer o nosso estúdio aqui, HT Control, faz os estúdios todo personalizado. Que legal. Tem até meu quadro Kira Samurai, minhas medalhas, algumas historinhas nossas. A gente vai botar um vídeo aí, olha lá. Olha lá. Exatamente nunca será apenas um pulo de corda. Não vai. E aí o pessoa leiga que tá olhando fala assim, mas só pular essa corda? Vou pagar pro meu filho ficar fazendo isso? Eu nem tenho mais isso, sabia? Que, eu me emociono. Porque você conseguir fazer com um caso severo como esse, fica arrepiado. O moleque dá um sorriso desse, olha o sorriso do moleque, né? Olha e o quanto isso influencia na autoestima dessa criança. Sem dúvida, né? Sem dúvida. Olha lá isso. Que lindo. Uma corda cheia de nó, amarrada no pneu, um cara com maior boa vontade para segurar ele ali e pular ele. Imagina o que você consegue impactar na vida. Fico arrepiado, fico emocionado, porque é algo realmente que nunca vai ser só um pulo de corda, né? Algo que realmente transforma a vida da família. Esse dia o pai do lado de fora, ele chorava tanto, e assim, eu sempre, não sou anjo, não sou santo, longe disso, mas eu sempre me coloco no papel de pai, né? Porque é aquilo que eu tenho de mais importante é o meu filho, né? Você tem um filho, né? Eu tenho um filho e eu já tô chorando porque ele já tá voltando dos Estados Unidos, eu acho que ele nem volta mais pro Brasil, né? Então, eu conseguir proporcionar isso para um filho de uma outra pessoa, com uma coisa simples assim, cara, é muito legal. Não, e essa transformação, né? Que você vê na criança, e você pega crianças lá com diagnósticos bem graves, né? E você trabalha. Qual foi? Deve ser difícil, mas dá pra você contar assim, a história mais emocionante? Eu sei que tem uma história de Manaus que você gosta, mas dá pra você mapear algumas histórias interessantes aí pra compartilhar com a gente? Na verdade, a gente tem muitas, né? Poxa, eu tenho uma saída muito pequena diariamente, eu acho que a gente consegue ver essa transformação. Né? Eu acredito que sejam histórias desde muito preocupantes, né? Porque
você é depositado sobre você uma responsabilidade muito grande das famílias. O cara olha aquilo dali e ele fala, cara, eu vou lá procurar esse cara. Eu vou lá atrás dele. Né? Infelizmente, eu me frustro porque não consigo atingir todos eles. Quando você se especializa e é muito bom em algo, a pessoa vem de todos os lugares para aprender. Exatamente. E, mais uma vez, no papel de pai, infelizmente, a gente tem um projeto que conseguimos atender ali talvez 10, que não tem, por exemplo, recurso financeiro para custear, mas queria eu poder atender a todos eles. Né? A gente está até fazendo um projeto agora com o governo federal, que a gente vai conseguir atingir outros patamares sociais. Isso talvez seja uma das maiores realizações minha como profissional, né? Que é o TE Ativo. Então, o programa está aprovado, a minha responsabilidade é só de capacitar, tá? Então, as instalações todas, elas estão sob responsabilidade do governo federal. Isso vai ser muito legal, porque quando a gente fala de uma prevalência de 1 para 44, né? Essa já seria uma história. Mas tem muitas histórias, né? Nós temos muitas histórias. Por exemplo, esse pai de Manaus, saiu uma reportagem minha no Esporte Espetacular, acho que um pouco mais de 10 anos atrás, e ele tentou ligar para a academia no domingo, a reportagem fechou o Esporte Espetacular, ali 11 minutos de reportagem, e a academia estava fechada na época, eu tinha a rádio Nextel, a Nextel não tinha na Manaus, porque ele pegou o meu telefone, ele não conseguia falar, e ele chegou e falou assim, Rodrigo, preciso do teu contato, e não conseguiu, ele chegou lá na academia na segunda-feira, falou assim, ó, eu tô aqui, se você disser que vai trabalhar com a minha filha, eu volto aqui e eu vou vir com a minha família pro Brasil, pro Rio de Janeiro todo. Então, e eu fui o padrinho, eu sou o padrinho da segunda filha dele, né, do segundo casamento dele. Tem um vídeo, se vocês conseguem mostrar de novo? Esse vídeo aqui, sim, a gente consegue tudo aqui. Esse garoto tá comigo. Olha lá em produção, pressão aí. Esse vídeo, por exemplo, desce um pouco aqui faz assim, que é o que tá lá em cima. O primeiro, lá do alto. Esse vídeo aqui, olha, ele deve ter umas 2 milhões de visualizações. Olha isso, olha como é que ele me... Pô, esse garoto é emocionante demais. Você pegar um garoto desse tamanho, poxa, sorriso dele, pô. Isso aí é demais. Se conseguir fazer isso para um garoto desse, né? Poxa, isso daí não tem preço. Tem preço. É incrível. Não tem preço, não. Né? Depois ele vai lá com a pontinha do pé, vai me beijar, vai me abraçar. Poxa, maior do que eu. Eu respeito, não tiro a mão dele do ouvido. Calma. Ele tem sensibilidade ao som. Tem. Aí ele vai entrar ali, e aí eu crio uma estratégia, né? Óbvio, sem ser aversivo, invasivo ao comportamento dele, para que ele tire a mão do ouvido. Dando uma pulseira para ele guardar. Olha. E ao mesmo tempo eu atuo na ponta do pé dele, que é muito acentuada, né? Que lindo. Então, histórias como essa, assim, eu gosto sempre de mostrar na minha rede social, não só o pequenininho, aquele de alto funcionamento, né? Eu gosto de mostrar os casos clássicos, severos, e, consequentemente, incentivar, assim, outros professores a ajudarem outros Eagles, né? Que existem aí milhares por esse Brasil. Exatamente. Aí eu fico todo arrepiado, eu me envolvo muito, né? Eu me frustro muito nessa jornada, procuro administrar essas minhas emoções, mas na maioria das vezes a gente consegue ser bem sucedido, e eu posso dizer que eu sou um profissional realizado. Isso é muito bom, Rodrigo. Quando você falou de frustração, por que você se frustra? Qual é a frustração que entra? Porque muitas vezes, porque na verdade não tem um protocolo, como você pegar aqui esse livro, tá pronto aqui, você vai ler ele, e o cara que vai, e amanhã ele vai estar igualzinho aqui. Vai continuar na página que você terminou o dia anterior. Ele tá feito. Não vai mudar muita coisa. Na verdade, não vai mudar nada. Talvez uma outra edição, se houver a necessidade de incluir ali, às vezes, algum assunto. Muitas das vezes, você tem uma aula como essa daí ótima, no dia seguinte, você tem um revés muito grande, né? Devido a fatores ambientais, devido a fatores familiares. A gente tem um público muito grande que tem questões medicamentosas inseridas,
E isso vai fazer com que essas alterações aconteçam. Então, às vezes, você alimentou uma expectativa por conta de um dia muito legal e no dia seguinte esse garoto não é tão bom naquilo que você planejou para ele. Queira ou não, isso é uma frustração e você precisa administrar isso. Eu sou um atleta, né? Administrar essa derrota daquele dia e ter resiliência para chegar lá no outro dia e falar assim, não, cara, vai dar certo. Eu vou chegar aqui, eu vou fazer com que isso dê certo. Quando eu comecei a pular corda com esse garoto, deve ter vídeo dele pulando corda. A mãe dele me mandou uma mensagem e falou para mim assim, ela acompanha na rede, ela é uma pessoa muito realista em relação à causa, não tem coraçãozinho azul, não tem laço azul, é uma jornada de muitas incertezas. Então, ela me mandou uma mensagem sempre muito educada, falou assim, pô, Rodrigo, ele não vai conseguir pular corda não, cara. Desiste disso. Sempre muito educada. E eu falei assim, não, ele vai pular corda. Ele vai pular corda um dia. Ele vai pular corda. Ela, bom, eu confio em você. E aí a gente demorou a médio e longo prazo, mostrando a ele a corda, que talvez aquele vídeo que eu botei ali do garoto, Dudu levantando ele, talvez daqui a um outro período que certamente você vai me convidar, ele vai estar pulando corda sozinho. Entende? Então é isso. E nessa jornada, Kira, tem muitas frustrações profissionais, muitas, mas você precisa ter realmente ali uma saúde mental bem administrada, você precisa entender que isso faz parte do processo para que você continue nessa jornada, nessa caminhada e, consequentemente, chegue nisso que eu falo do produto final, que é essa execução de uma forma independente, autônoma, bem-sucedida. E tem que ter muito amor, muita dedicação envolvida no processo. Bota mais um vídeo, vamos ver mais um? Esse foi o que eu botei hoje dele, essa prancha foi eu que fiz. Essa pranchinha aí foi eu quem fez. Eu botei agora, vindo para cá. Ó, eu fiz uma prancha, comprei numa loja de material de construção, aí botei um nicho de banheiro aqui do lado. Então eu amplio o repertório de movimento, trabalho equilíbrio. Ó, olha a cognição envolvida nesse simples aparelho, né, feito aí por mim. Uma coisa simples. Ó, ele não sabe como é que é o movimento. Aí eu tô ali, olha. Então, olha a cabeça desse garoto, como é que tá pensando você nesse momento. Você demonstra o movimento primeiro e ele vai fazendo. E ele tá com medo de se desequilibrar, vai se desequilibrar. Olha lá. Então, olha, sequenciamento de tarefas. A cabeça desse garoto, nesse momento aí, sinapse pra lá e pra cá o tempo todo. Olha lá. Aí ele vai ter que pensar no que vai fazer de escola, olha lá, todo feliz, olha lá. E vai guardar. Isso. O sorriso é o mais legal, né? O sorriso é o mais legal. Olha lá, a alegria dele. Muito legal. Então, a gente faz esses materiais sempre pensando naquilo que a gente vai conseguir impactar, né? Ali a gente está falando do equilíbrio, esse movimento que a gente está falando aqui, cíclico, vai ajudar uma série de situações do seu dia a dia, segurar num talher com mais destreza, abrir uma geladeira, abrir uma porta. Se a mãe dele estiver em casa precisando de auxílio, como é que esse garoto vai fazer isso? Então, se eu consigo expandir o benefício que só o esporte já traria para ele, ali no caso a ginástica, se eu consigo inserir esses materiais para o interior do espaço, consequentemente, eu consigo impactar de forma positiva ainda mais na vida de um garoto como esse. Qual é o benefício da coordenação motora para a aprendizagem e para a memória? Como eu falei para você, a coordenação motora, a cognição está completamente associada ao movimento. Eu fiz uma postagem, deve estar até aí, falando do atraso de linguagem e o movimento de pedalar, né? Que eu mostrava que não é um pré-requisito. Para que você fale, você tem que saber pedalar. Mas que o pedalar, você está estimulando a nível cerebral, que é a sua pergunta, uma região muito próxima da região da fala. Então, as crianças que têm atraso de fala, elas têm dificuldade em pedalar? Não. Que se você estimular, num programa de estimulação motora, o movimento cíclico do pedal, você pode também estar estimulando a região da fala e da linguagem. Que massa. Eu fiz uma, por exemplo, eu sempre faço esse link.
eu fiz um do desfraude, por exemplo, com o pulo com os pés juntos. Porque que também não é um pré-requisito. Todo mundo que desfraudou vai estar pulando com os pés juntos ou vice-versa. Mas que, para que você pule com os pés juntos, você tem que ter um controle de esfíncter para que você saia com esses pés juntos, né? Fazer como se fosse ali um controle da sua respiração para que você salte. Você tem todo um planejamento que vai ser interessante para que você sente no assento sanitário. Então, a gente o tempo todo procura esclarecer as pessoas, e aí eu faço isso no meu canal, que o movimento está o tempo todo ligado à cognição. Você anda daqui para ali, por exemplo, nesse corredor aqui, parece que faz aquilo sem pensar. Mas se, por exemplo, acabar a luz, você vai andar com muito mais cautela, colocando as mãos do lado, né? Como se fosse dirigir. Você está ali dirigindo. Hoje, muitas das vezes, aqueles que já têm mais experiência, parece que nem pensa, né? Ainda mais hoje o carro automático, você bota ali e vai embora. Mas se está uma estrada chuvosa, você já vai com mais atenção. Se está à noite, você vai com mais atenção, né? Então, não existe movimento sem cognição. Não existe. Então me fala mais, eu gostei dessa sua associação. Pulou com os 2 pés, chance de tirar mais a gente pode pegar a fralda. Você vai ter Se você anda na bicicleta, você tem mais chances de melhorar essa fala, né? Como se fosse dar um suporte. Como se fosse dar um suporte a essa região que talvez... A gente não falou de podas neuronais? Uhum. Imagina só, a gente pegou um guri que ele tem um atraso de linguagem. Se ele tem um atraso, consequentemente, aquela região do cérebro dele, ela não está sendo muito bem ativada. Ela está ali quietinha. E o grande perigo, e a grande ênfase que a gente dá hoje da estimulação precoce é esse. Por quê? Porque o nosso cérebro é tão fantástico que ele entende que para ele crescer, né, para ele maturar, ele entende que ele precisa fazer algumas podas. Ora, há um pensamento simples. Se aquela região ali ela não está sendo ativada, o cérebro, na hora que ele vai podar, ele fala, opa, essa região não é muito importante, então eu vou cortar essa região. Por isso que hoje a gente fala, na dúvida, faça a atividade. E que, se essa pessoa apresenta um atraso de linguagem e ela é inserida num programa, e esse professor, esse estimulador, o próprio pai, consegue trazer a ela, dentre outros movimentos complexos, o pedalar, ele, além de ampliar repertório de movimentos, oferecer a essa pessoa uma oportunidade social fantástica, que é uma bicicleta, ele vai conseguir também dar um suporte, começar, opa, calma aí, ó, acorda aí. Ele vai, como se fosse assim, né, numa gíria, mas acho que foi fácil o entendimento, acorda aí que, ó, preciso de você. E aí entra um fonoaudiólogo nessa região, ele certamente vai, de uma forma muito mais credenciada do que nós, conseguir dar esse suporte ainda maior. Ou seja, todas as regiões trabalham em conjunto. E todos os profissionais trabalhando em conjunto, você vai ter um ganho, sem dúvida vai alguma, potencializar os ganhos dessa criança. Antes, quando essa pessoa tinha um atraso de linguagem comunicativa, ela ficava, às vezes, 5 horas de fonoaudiologia por dia. Às vezes, 3 fonoaudiólogos diferentes. Mas essa pessoa, às vezes, não conseguia subir, por exemplo, numa bicicleta. Ela não tinha pré-requisito motor, não tinha equilíbrio, quiçá coordenação motora para girar o pedal, tônus muscular para fazer esse movimento, né, do pedal. Ou seja, e cada vez mais isso vem sendo quebrado. Afinal de contas, a fala é um gesto motor. Obviamente, quem tem credenciamento para tratar isso é o fonoaudiólogo, mas não tem como nós separarmos os estímulos para uma pessoa. Não tem como a gente separar, não, você vai fazer atividade física. Então, eu vou treinar, vou pegar aquele halter e vou fazer aquilo dali. Não existe. Eu estou pensando naquilo que eu vou fazer. Você, como multicampeã dentro da sua modalidade, o tempo todo você estava ali antes de fazer o movimento para derrubar o seu oponente, não sei se a palavra certa é essa, tua cabeça estava o tempo todo, não, eu vou entrar por aqui, que aqui é vou ter mais fácil acesso a isso. Então, exatamente isso. Então, mais um exemplo, e aí a gente está trazendo para o alto nível que não existe como separar o movimento
da cognição. O atraso da fala, ele tem a ver com TEA ou às vezes não? Você tem um público aí bem grande que vai apresentar, sim, muitos atrasos e a da fala e linguagem, da linguagem e a fala comunicativa, muitas das vezes. Mas às vezes pode acontecer da criança ter um atraso e não ter Sim, nenhuma associação não, também. Muitas das vezes você tem uma apraxia de fala e você não tem o autismo, entende? Não é nem longe de ser todos aqueles, mas vamos melhorar, longe de ser um diagnóstico único de TEA, tá? Um requisito único de TEA. Não é isso. Tem alguma outra dica que você possa dar? Que você falou, eu adorei isso. Pulou, desfralda, a bicicleta da fala, tem alguma outra associação? Você fez uma vez que eu li, eu até dou essa aula na minha mentoria, falando de estímulo precoce, a importância dos 1000 primeiros dias, né? E aí já fica claro que se a gente pega ali a imagem do cérebro, o quanto ele matura nesses 1000 primeiros dias, é algo que, se a gente vê aquelas imagens, são assustadoras. Obviamente, relacionadas a esses que são oferecidos a algum tipo de estímulo, né? Tem um exemplo muito legal também, falando sobre o TEA, por exemplo. 1 a cada 5 vão apresentar a ponta do pé. Tá? Vão apresentar a ponta do pé. E essa ponta do pé, eu sempre tento esclarecer para profissionais e para aqueles que acreditam na minha proposta, nas minhas colocações, que essa mesma ponta do pé, ela vai ser resultante de fatores diferentes. Ela pode estar relacionada a uma hipersensibilidade, aí vem o trabalho do terapeuta ocupacional, organizar. Ela pode estar relacionada a um próprio encurtamento de tendão, ou seja, ela pode estar relacionada a um movimento estereotipado. Às vezes essa criança está muito feliz, por exemplo, vendo ali aquele desenho na televisão, ou às vezes seu pai chegou do trabalho e ela faz aquele flapping, né, nessa ponta do pé. Ou seja, dei 3 exemplos aqui que, consequentemente, o tratamento é diferente. Ou seja, essa pessoa ver o filho dela fazendo a ponta do pé e ela coloca ali na internet, vamos ver o que acontece com a ponta do pé do TEA. Aí o cara vai ver lá, por exemplo, o Rodrigo usando a caneleira na perna. Mas a caneleira que está sendo utilizada com um menino meu, ela vai ser, talvez, não tão benéfica e às vezes vai trazer até malefício para o filho dela. Porque se ele tem uma hipersensibilidade naquela região, como se o chão fosse completamente aversivo para ele, eu coloco uma caneleira, eu coloco um sobrepeso ali, ele vai fazer mais força ainda para ficar com aquela ponta do pé. Pode até se machucar. Ele vai ter aquele efeito paradoxo. Ou seja, não existe, Kira, uma receita de bolo. Eu acho que cada caso é um caso, né? Esqueçam o TEA muitas das vezes, não de uma forma negligente. Pense na pessoa e procure identificar o motivo pelo qual, às vezes, ela, naquele momento, está cometendo essa autolesão. Às vezes ela está com vontade de ir ao banheiro e ela está tentando se comunicar com você e você não entendendo isso daí, e ela vai... E é que a gente está falando aqui, né? Um público grande nosso vai ter uma dificuldade grande de fala comunicativa. Então, para ele, essa forma de se comunicar vai ser muito mais fácil do que chegar por aqui. Eu quero ir ao banheiro fazer xixi, eu não sei jamais kimono. Entende? Uhum. E aí, a importância de você conhecer esse aluno, que é o que a gente fala de previsibilidade. Poxa, quando ele está levantando assim, eu sei que ele quer, por exemplo, fazer cocô. Então, aí tem as pistas visuais, tem as estratégias, né? Você quer aí mostrar a foto do banheiro, você quer ir ao banheiro? Eu posso te levar ao banheiro, eu te entendi. E certamente quando você consegue se comunicar, mostrar a ele que você o entende, que você está ali para dar esse suporte a ele, aí você vai receber um abraço como aquele daria, aí você vai receber um credenciamento da família, no sentido de, poxa, cara, ele entende aquilo daria, meu filho, ele é um cara humano. E essa previsibilidade, ela vai ser diferente para você, vai ser diferente para ele, e não vai ser diferente para uma pessoa com autismo ou não. Então, você tem que entender o motivo pelo qual ela está apresentando aquele comportamento
que talvez momentaneamente é inapropriado e criar estratégias para que você dê esse suporte, dê esse auxílio. O entender, né? Ter amor e estudar. Não pode parar de estudar. Não. Senão vai conseguir atender todos os perfis, né? Sim. Porque um é muito diferente do outro. Eu separei um vídeo aqui para te mostrar da nossa última festa de graduação. Nós temos esse aluno. Ele tem PC, né? Que é paralisia cerebral. E olha que legal ele fazendo defesa pessoal. Ele se apresentou na nossa última festa de graduação. Ele chegou lá, Brívio, ainda usando, né, uma bengala. Ele não conseguia segurar a saliva na boca. E aí, olha a diferença. Parou, largou a bengala, saiu. Vai todo feliz, sabe? Tá evoluindo. E tem um dedo do Brívio ali, né? Você, afinal, treinou a nossa equipe. Então... Eu fico arrepiado. Eu acho que o mais legal, além de você devolver ali alguns movimentos a essa pessoa, eu acho que a alegria desse cara. Olha como é que eu fico. A alegria desse cara em estar tendo a oportunidade de frequentar um local, né, que muito provavelmente ele não esperava após esse acontecimento, né, e você conseguir devolver a ele autoestima, devolver a ele uma série, porque ele é uma pessoa jovem, devolver a ele uma série de sonhos que ele vai poder, através desse espaço que você dá a ele essa oportunidade de fazer. Imagina, quando que ele imaginar que ele ia no exame de faixa depois de ele ter passado por isso? Né? Foi muito incrível. Demais. A família devia estar toda lá. Sim, a família foi toda. Demais, né? Demais. Muito legal, muito foi legal. Demais. Ó, tem um presente aqui pra você. Olha, que legal. Eu tô colecionando já, né? Gente. Abre aí. Obrigado, pra ver se você gosta. Aqui. Sabe, a minha mãe, ela ganha presente e não abre. Aí eu fico assim, mãe, você não vai abrir? Ela, não gosto de abrir em casa. Pô, mãe, abre esse presente aí. Que legal. Poxa, que bacana. Uma lembrança. Que bacana. Nossa, aí da Grace Cor. Que legal. Poxa, bacana demais. E, Brívio, para fechar, eu queria que você desse uma mensagem para aquela mãe, para aquele pai, para a família que acabou de receber o diagnóstico, ou de TEA, ou de TDAH, enfim. Uma mensagem do que vem pela frente e uma mensagem de esperança também. Sim, claro. Assim como qualquer diagnóstico, né, não é... A administração dele não é fácil, óbvio. Não adianta a gente ficar aqui querendo falar de lacinho, fita. Não, é uma jornada que vai contar muito com a insistência da família, com a compreensão de toda a família e que, né, o quanto antes você oferecer a toda essa família, né, um suporte de estímulo, não só motor, mas estímulo de administração mental, certamente a probabilidade de você conseguir avanços muito positivos é muito grande. A gente tem hoje a oportunidade de dizer isso com tranquilidade, porque a ciência mostra isso, né? E acredito que eu tenha uma quantidade muito grande, até por já trabalhar há muito tempo no mesmo lugar, em ver crianças que foram estimuladas ali no início do diagnóstico, famílias que estavam muito apreensivas, muito angustiadas, muito chateadas. E quando encontraram pessoas para cuidar delas, né, como eu disse, independente de ser só um estímulo motor, mas também de toda uma administração mental, a gente vê a médio e longo prazo um trabalho muito bacana, essa pessoa atingindo patamares bem diferenciados em relação ao início. Eu acho que você mesmo aqui dentro do seu espaço, temos alunos em comum, né? Acho que não cabe aqui a gente citar o nome, mas que eu, no seu último exame de faixa, eu me emocionei porque me remeteu toda uma história que eu recebi dessa família no início. Eu fui um dos primeiros a trabalhar com ele e eu, diante daquela imagem ali, recebendo toda a família recebendo a faixa das suas mãos,
aquilo para mim me emocionou muito, que eu disse, cara, olha isso aí. Mas a gente sabe também que é uma família comprometida, é uma família que, entre aspas, joga junto em todos os cenários. E aí você consegue chegar nesse produto final que foi ali, não sei se foi sábado ou domingo, você foi no domingo, dando ali aquela chance, aí aquilo dali é incrível. Então, a gente impacta de uma forma muito positiva, não só na vida daquela pessoa, daquela criança, hoje ele é um pré-adolescente, mas impacta na família, na vida de toda a família. Brívio, muito obrigado. Obrigado eu. Cara, que papo legal. Obrigado eu. Muito obrigado. Bom. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, Kira. Obrigado você por abrir esse canal, né, com esse assunto tão importante. Né? É um assunto que, do meu entendimento, ele tem que ser cada vez mais discutido, cada vez mais conversas como essas precisam ser feitas, né? Discussões, concordâncias, discordâncias, que certamente só isso, né, movimentos como esses, vão trazer às famílias um conforto muito maior em não negar o diagnóstico, vão trazer uma tranquilidade muito maior em poder compartilhar e chegar no espaço, poxa, não, eu vou dizer que meu filho é autista porque esse espaço aqui ele já conhece e vai acolher a minha, toda a minha família. Muito obrigado, conta comigo sempre, a hora que você quiser. Obrigada, Brívio. Pessoal, se inscreve aqui no canal, espero que vocês tenham gostado e queria agradecer a nossa equipe e HT Control pelo nosso estúdio. Valeu, até a próxima. Uhul! Ficou bom? Muito bom.